Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Café com graça no ar. Estamos mais uma manhã, mais um dia para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nós acreditamos que Deus tem uma palavra poderosa para a sua alma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar para refletirmos naquilo que o Senhor vai nos direcionar para esse dia. Você que está chegando agora, por favor, já pegue sua Bíblia, papel, caneta e vamos juntos para nós refletirmos naquilo que Deus vai nos direcionar. Nas sabedorias milenares do livro de Provérbios. Hoje nós vamos refletir em Provérbios 13, verso 12. Provérbios 13, verso 12 é a nossa reflexão. E você sabe, aquele like. Por favor, já dá o legalzinho aí, você que está chegando agora, já dá essa moral. Já coloca aí nos comentários como é que está você, como é que você tem vivido essas mensagens. Me sinto muito honrado. Pastor Fábio por aqui. E vamos juntos para a temática de hoje, a bênção escondida na demora. Isso mesmo, a bênção escondida na demora. Essa é a nossa temática. E onde é que nós vamos tomar como base, você que está chegando, que está conosco no dia de hoje? Provérbios 13, verso 12 diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. A esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Outras versões dizem que a esperança que se adia deixa o coração doente, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Estão prontos para navegar? Estão prontos para desfrutar desse tempo de qualidade na presença de Deus? Então, por favor, já pega aí, já compartilha, já manda esse link para o seu grupo, aquela lista dos 10, já manda para os seus grupos de família, de amigos e vamos navegar nesse conhecimento. O tema, a bênção escondida na demora. Eu sempre digo que dificilmente alguém vai ter prazer em esperar. Principalmente nesse tempo onde nós vivemos, esse tempo de que muitos vivem na correria, correndo atrás dos seus objetivos, com tantas demandas, a gente tem visto o quanto é célere, o quanto nós precisamos de resultados rápidos e logo nos habituamos a não esperar. O tempo de Deus raramente coincide com a pressa humana. A demora é uma escola espiritual onde a fé ela é testada. O caráter passa a ser moldado e a glória de Deus se revela de maneira muitas vezes inesperada. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de atraso é Deus fazendo com que nós estejamos preparados. Aquilo que para nós é inquietante é Deus forjando em nós para que nós possamos estar prontos para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Se você for perceber lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, o texto diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Lucas capítulo 21, verso 19 diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: porque necessitais de perseverança para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. A ideia de vivermos as promessas de Deus é para aqueles que sabem, entendem, discernem os tempos e se acomoda o seu coração, melhor dizendo, nas palavras do nosso Deus. A ideia de nós entendermos certos tipos de demora é discernirmos que existe algo sendo preparado em nós para aquilo que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, eu quero refletir com vocês com a seguinte perspectiva. A demora, ela vai trazer a revelação da fragilidade do nosso coração. A espera prolongada nos expõe à ansiedade, ao desânimo e às vezes até à tentação de desistir. Mas é na fraqueza que descobrimos que a nossa força vem de Deus. Perceba
Que nos momentos onde nós estamos aguardando, que nós estamos esperando, que as nossas forças muitas vezes vão se esvaindo, é ali que nós passamos a confiar mais em Deus. É aí que a gente percebe as nossas limitações, as nossas fragilidades e o quanto nós somos vulneráveis a esse tempo. Elias, por exemplo, após a grande vitória no Monte Carmelo, você lembra quando Elias ele venceu os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera? Ele enfrentou aqueles homens e ao orar, Deus derramou o fogo do céu. E foi uma vitória extraordinária. Só que em seguida, ele teve uma questão muito importante, porque ele foi orar para que Deus mandasse chuva. E ao orar para que a chuva viesse, a chuva não veio no mesmo tempo. Você lembra que ele precisou orar algumas vezes para depois ver a nuvem do tamanho da mão de um homem? Isso é para nos mostrar que muitas vezes a oração ela pode ser respondida rapidamente, mas outras vezes ela pode demorar absurdamente. John Piper vai dizer que Deus muitas vezes nos leva ao limite da nossa resistência para mostrar que sua graça é suficiente. Perceba a importância de entendermos que na escola do tempo, ao demorar, nós vamos mostrar fragilidades. E é nesses momentos que nós precisamos confiar no Senhor. É necessário que nós sejamos expostos às nossas vulnerabilidades no momento de espera. E nós precisamos nos entender, nos conhecer, nos perceber nesses momentos. Você já reparou que é nos momentos de espera que você começa a ter o seu nível de irritabilidade aumentado? Você começa a perceber o seu nível de preocupação elevado? É nesses momentos que a gente passa a perceber as nossas fraquezas. Por isso, a demora ela revela a fragilidade no nosso coração. O que nós não podemos é parar de crer e perder a visão das promessas que Deus tem para nós e principalmente da sua palavra empenhada, especificamente sobre algo que Ele tenha nos prometido ou até especificamente por uma situação que você tenha passado, que você esteja passando. Mas, considerando que existe uma bênção aí, escondida na demora, eu preciso entender que nesses momentos eu vou perceber, depurar as minhas fragilidades nos momentos de espera. Faz sentido isso para você? 2. A demora é terreno fértil da fé. Quando a resposta não vem de imediato, somos convidados a crer no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Noé, por exemplo, lá em Gênesis 6, ele aguardou mais de 100 anos num processo de construção de um direcionamento de Deus que foi a arca. Ao passo de que a gente começa a imaginar como foi viver esse tempo todo e não vendo a chuva, sinais de chuva, já que não chovia já há um bom tempo. Não havia chuva na terra, a chuva veio depois dessa promessa. Então, para quem não conhecia, tinha pessoas que não tinham conhecimento do que era chuva. E nesse aspecto, perceba o quanto foi difícil essa demora. Porém, a fé de Noé foi o alimento que fez ele suportar a demora. A ideia que nós temos é que quanto mais nós somos feridos e fragilizados, quanto mais nós somos confrontados com o tempo, com base na espera, mais a nossa fé impera. A fé, ela tem a capacidade de ver o invisível, crer no inacreditável para receber o impossível. Vou repetir. A fé, ela vê o invisível, crê no inacreditável para receber o impossível. De repente você está nesta live com algo poderoso de Deus empenhado para acontecer, mas ao seu ver está demorando. De repente você está na expectativa de que algo vai acontecer da parte de Deus e você tem certeza disso, mas no Cronos, que é o nosso tempo, ao seu ver, está demorando. Só que Deus, ai, como Deus é bom. Ele nessa manhã, ele vem, nesse momento, eu não sei qual horário que você está assistindo essa mensagem, mas ela está sendo lançada pela manhã no Devocional Café com Graça, porém, Deus está falando com você. Agora é hora de você colocar a sua fé em prática. Em terceiro lugar, a demora, ela tem também a função de moldar o nosso caráter. O processo de esperar não é apenas para a promessa se cumprir,
mas para que sejamos transformados enquanto aguardamos. Se você lembrares, 1 Samuel capítulo 24, Davi ele foi ungido rei ainda jovem, mas ele esperou anos fugindo de Saul e sendo tratado como inimigo. Neste processo de demora, Deus o ensinou humildade, paciência, misericórdia. Davi ele aguardou aproximadamente 20 anos entre a sua primeira unção até sentar como rei. Davi é o único rei que foi ungido 3 vezes para ser aquele que sentaria no trono de todo Israel. Será que está preparado para receber algo poderoso de Deus? Se isto for como critério aguardar um tempo que você não espera, que você não tem como expectativa, aproveite essa oportunidade para se permitir ser tratado, ser moldado, ser estruturado no seu caráter. Existe uma frase do Atmani que ele diz o seguinte: Deus nunca se apressa em formar seus servos, porque caráter não se forja na pressa, mas no fogo da espera. Olha que frase. Deus nunca se apressa em formar seus servos, porque caráter não se forja na pressa. Caráter se forja no fogo da espera. Você pode estar neste exato momento sendo forjado e de repente o inimigo, as circunstâncias estão dizendo para você: não vai acontecer, não foi Deus que falou, não foi bem assim. Só que Deus está nesta hora falando com alguém. Aguarda, espera, seja moldado, seja burilado, seja forjado por Deus no fogo da espera. Porque Deus ele é fiel, ele sabe como tratar a todos nós. Em quarto lugar, a demora revela que nós somos criaturas e que Deus é criador. Ou seja, a demora revela a soberania de Deus. Imagine se todas as coisas acontecessem no meu tempo, na hora que eu quisesse. Você é pai, você é mãe, e se você não for pai nem mãe, você é filho. Imagine se nós, pais, enquanto papel de filhos, quiséssemos tudo aquilo no nosso tempo e os nossos pais fizessem. E nós, pais, fizéssemos aquilo que os nossos filhos querem na hora que eles desejam. Nós teríamos sido filhos mimados e nós, pais, teríamos formando filhos mimados, deformados. Não é o filho que estabelece como e a hora como as coisas vão acontecer, mas sim seu pai. A soberania é de Deus e Ele sabe a hora e o momento certo que estamos prontos para viver as suas bênçãos. É por isso que o tema de hoje é a bênção escondida na demora, porque existe uma graça para quem sabe esperar, irmãos. O tempo da resposta pertence a Deus, que conhece o momento em que seu agir produzirá para si mais glória, porque a bênção recebida, para mim, é alegria, mas para Deus redunda em glória. Eu preciso entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8. E nós precisamos nos submeter a isso. Daniel orou por entendimento e só recebeu a resposta depois de 21 dias. A demora não era descuido da parte de Deus, mas era parte de uma guerra espiritual que Deus permitiu. R.C. Sproul, ele diz que Deus nunca diz talvez, ele sempre diz sim, não ou espere. E o espere é tão soberano quanto o sim. Deus é um Deus de respostas convictas, diretas. Deus é um Deus que fala de forma clara dentro da nossa linguagem. E tudo isso é para redundar em nós a perspectiva e a convicção que o nosso Deus é soberano. Ele está em cima, nós estamos embaixo. Ele é criador e nós somos criatura. Ele é pai e nós somos filhos. Ele é o oleiro e nós somos o barro. É Ele que manda e nós simplesmente dizemos: eis-nos aqui. Nós precisamos aprender a essa linguagem da soberania de Deus e crer que Ele tem o melhor para nós e que Ele é dono do tempo e sabe a hora certa. E a forma de nós entendermos
essa soberania extraordinária que sempre tem o bem para nós, ainda que é no banco da espera, faz parte das suas formas de trabalhar, faz parte da sua forma de conduzir a história. Faz sentido isso para você ou não? Faz sentido? Nós estamos falando sobre a bênção escondida de Deus. Em primeiro lugar, nós falamos que a demora revela a fragilidade do coração. 2, a demora é terreno fértil da fé. 3, a demora molda o caráter. 4, a demora revela a soberania de Deus. E em quinto e último lugar, a demora gera frutos duradouros. A demora gera frutos duradouros. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma semente ser plantada hoje para trazer frutos amanhã. Eu nunca vi algo crescer do dia para a noite. Quem cresce dessa forma é monstro. Existe um tempo da maturação, existe um tempo para gerar o fruto. E a demora, ela também constrói frutos que são longevos. Você já deve ter experienciado, já deve ter experimentado situações onde pessoas que você conhece vivenciaram uma experiência com Deus, tiveram um deslumbre pelo Evangelho, pelas promessas do Senhor e ficou motivado. E a sua motivação foi desprovida de disciplina e assim sendo, atropelou, pulou etapas, não aguardou o tempo. E hoje não está nem entre nós. Quantos homens e mulheres talentosos que nós conhecemos e que não conseguiram aguardar o momento de frutificar, de gerar frutos longevos. Quantas pessoas que, por causa da pressa, acabam destruindo o caminho rumo à promessa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus, nessa manhã, Ele está nos despertando a valorizarmos o fator da espera. Quando a resposta chega após a espera, ela se torna mais preciosa e gera frutos de gratidão e fidelidade. Você, tanto quanto eu, sabe o quanto é importante valorizar aquilo que nós conquistamos. E nós precisamos entender isso. Tem um adágio popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Ora, eu vou levar vocês a um raciocínio aqui simples. A pressa é inimiga da perfeição. Quem é a perfeição no mundo espiritual é Deus. E quem é o inimigo de Deus? O diabo. Então, se a pressa é inimiga da perfeição e a perfeição é o nosso Deus, significa que a pressa simboliza o diabo. Porque é ele que quer que você queime etapas. É ele que quer que você troque as bolas, que você escolha os atalhos, que você queira ajudar a Deus de alguma forma. De repente você está aqui nessa live, você está nessa situação, você está nesse devocional. E muitas vezes você já foi tentado a desistir por causa da demora. Escreve aqui nos comentários, por favor, porque isso aqui é muito sério. Escreva aqui nos comentários se você já teve vontade de desistir de algo grande por causa da demora. Escreve aqui, coloca aqui se você já teve experiência como essa. Se quiser compartilhar sua experiência no comentário, é importante, porque todas as experiências que vocês colocam nos comentários, esse vídeo fica gravado e muitas pessoas vão ler. Então coloque aqui se você já tropeçou, você já vacilou, você já queimou etapas e teve problemas sérios por causa disso. Justamente porque não soube esperar. Eu penso em como Deus ele age da forma que Ele quer nas suas necessidades. A gente vê José tendo que esperar e passar por um processo longínquo para chegar ao governo. Acabei de falar de Davi que teve tempo e demora para chegar no trono. Nós vamos entender aqui homens e mulheres que tiveram que esperar um tempo necessário para ser forjado. Jesus aguardou durante 30 anos para assumir o seu ministério. Moisés, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Depois de 80 anos, Moisés ele foi ter uma experiência real com Deus. Imagine, esperar 80 anos, é uma demora. Eu entendo, o texto que nós lemos aqui é que a esperança que se adia, ela adoece o coração.
Só que Deus está nos mostrando que essa espera ela é racional. É diferente de nós estarmos esperando e não sabendo o que vai acontecer. Perceba que a linha que nós estamos seguindo aqui é uma linha que se adequa, ela coaduna-se, ela se completa, porque a bênção escondida atrás da demora, ela tem uma linha, ou seja, ela é necessária porque ela mostra para nós a nossa fragilidade, porque isso faz com que nós conheçamos não só as nossas virtudes, mas os nossos defeitos, e uma forma de entendermos isto é na demora. Ponto 2, nesse processo também eu entendo que eu preciso aproveitar essa demora para forjar a minha fé e fazer com que ela flua, porque nos momentos de que eu aguardo, eu coloco a minha fé em prática. Em seguida, a gente entendeu que nesse processo onde eu estou aguardando e percebendo as minhas fragilidades, colocando a minha fé em prática, eu também estou me permitindo ser moldado, eu estou me permitindo ser tratado, trabalhado por Deus. Olha que instrução. Depois eu entendo que nesse processo, quando eu estou sendo moldado, eu percebo a soberania de Deus. Gente, como é bom a gente reconhecer que nós servimos a um Deus soberano, que tem na vida dos seus filhos que vivem em obediência o controle, porque eu acredito que Deus tem controle na vida do justo. Eu entendo que Deus, ele milimetricamente entra e assume a nossa vida e nos coloca rumo à promessa quando nós estamos na posição de obediência. E aí sim, nós desfrutaremos de coisas extraordinárias para um Deus que já preparou tudo para nós e está nos moldando para receber aquilo que Ele preparou. Seja feito na terra tudo aquilo que foi feito no céu. E por último, essa demora que gera frutos duradouros. Zacarias e Isabel, eles eram estéreis e idosos e receberam a bênção de um filho no tempo de Deus, João Batista. João, ele foi fruto de longa espera. E essa espera de João Batista me parece que estava dentro dos propósitos de Deus. Imagine se eles tivessem tido João Batista logo. Quem é que prepararia o caminho do Senhor? Ah, irmão, isso é muito forte. Às vezes, Deus está fazendo com que nós estejamos na demora, aguardando, esperando, porque isso faz parte do seu relógio para um propósito maior. João Batista demora para vir aos nossos olhos, mas quando nasce, ele nasce no tempo exato, porque ele foi aquele que teve a voz que clama no deserto e que anunciou o caminho do Senhor. Ou seja, a suposta demora de vinda de João Batista concordou justamente com o período do nascimento do Messias, nos ensinando que quando Deus está no controle da nossa vida, aquilo que a gente chama de demora, para Deus é totalmente ligado ao seu propósito. As misericórdias demoradas são geralmente mais valorizadas do que aquelas que chegam rapidamente. Concluo. A demora não é negação de Deus, mas seu método de moldar, ensinar e revelar a sua glória. O desejo cumprido depois da longa espera não é apenas resposta, mas árvore de vida para nós e testemunhos para todos que estão à nossa volta. Poderosa essa mensagem, não? Ei, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Deus está falando conosco nessa manhã que Ele tem o controle nas suas mãos e que a demora, ela é pedagógica. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por essas vidas que são tão preciosas para o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina, inclusive na espera. O Senhor sabe o que o Senhor tem prometido, o que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhos e nós estamos nesta manhã, neste exato momento, entendendo que tudo está no teu controle. Nos ajuda a entender as nossas fragilidades, a colocar a nossa fé em prática, a entender a tua soberania. Nos faz entender, Senhor, que a espera gera em nós um moldar de caráter e também gera frutos duradouros. Abençoa os teus servos, abençoa as tuas servas, a crescermos conforme a tua palavra. Que nós tenhamos um dia extraordinário na tua presença, que os teus filhos vão trabalhar, vão estudar, vão ter os seus afazeres debaixo da tua poderosa mão. Guarda-os, abençoa-os, abençoa as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.
E aí, faz sentido essa live? Por favor, deixa aquele like, aperta aí o joinha, coloca os comentários aqui, o seu testemunho, aquilo que essa live significou para você, e não esquece de compartilhar com aquela lista de 10 e com alguém que você tem convicção que precisa ouvir essa mensagem. Essas mensagens, elas estão gravadas aqui no meu canal. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, não deixe de inscrever e apertar o sininho para fazer parte e receber as mensagens que chegarão toda vez que elas subirem no nosso canal, tá bom? Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração. Se Jesus não voltar, amanhã às 6h30 nós estamos aqui no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Deus abençoe, forte abraço e até.